Olá pessoal, resolvi liberar esse vídeo no domingo, né? Porque teve algumas pessoas que me disseram que o domingo é um dia que eles tiram pra, né, estudar e tudo mais. Então, de repente, começar a semana no domingo com vídeo novo será melhor. Enfim, uma das perguntas que eu recebi, na verdade essa pergunta veio mais de uma vez, veio nos comentários de um dos vídeos e também veio. Alguém mandou, né, via LinkedIn uma mensagem falando sobre isso. Tem muita gente interessada nesse tópico, que é a carreira de DevSecOps e entender um pouco por que ela está crescendo, se realmente é uma área para investir. Então vamos primeiro tirar uma coisa da frente, né? É uma área para investir, mais uma vez, depende do que você quer, da sua vida, da sua carreira, entendeu? Porque tem vários skills que pode ser que você não esteja interessado em seguir. É uma carreira boa? Sem dúvida. Tem demanda? Bastante. Precisa de profissional qualificado? Bastante. É uma carreira competitiva? Sim. Todo o mercado hoje em dia está competitivo. Todo o mercado hoje em dia está competitivo. Como eu falei no vídeo anterior, devido às demissões em massa nas chamadas de Big Techs, a gente tem um mercado bem mais competitivo. Então, DevSecOps não vai ser diferente. Claro que DevSecOps tem uma vantagem que é uma área relativamente nova e tem pessoas que não têm os skills ainda necessários. Então eu preparei não é nem uma apresentação, é só uns slides aqui para guiar a nossa conversa. Então deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá. Alguns desses números foram números, inclusive, que eu compartilhei no meu keynote no Cybersecurity Summit Brasil do ano passado, né? Então, por que está tendo tanta demanda, né? Se você começar a olhar aqui são dados, esses dados da esquerda são dados do GitGuardian e da direita são do Firefly. Mas se você olhar aqui, mostra um pouco do problema, né? A gente tem problemas de mal utilização dos repositórios, dos commits, dos pushes. Por quê? Porque tem muito DevSecOps Engineer que está fazendo commit de segredos no repositório. Isso é um problema sério. Então, falta de Secure Hygiene, falta de Secure Posture do que diz respeito aos commits, né? 1 a cada 10 autores, aqui é um dado chocante, 1 a cada 10 autores expuseram segredos em 2022, né? O erro humano. Às vezes isso é falta de processo, às vezes isso é falta de treinamento, né? Então existe uma grande oportunidade de fazer uma diferença nessa área. A outra coisa que é importante salientar aqui, se a gente for aqui para o lado direito, para o Firefly, é com relação a Infrastructure as a Code, né? Nessa entrevista que foi feita com diversos participantes, 68% desses participantes disseram que mais da metade da infraestrutura de nuvem que eles têm é codificada utilizando o IAC, Infrastructure as Code. Então isso é um dado também muito importante. Por quê? Porque mostra que a demanda está lá. Mostra que o shift left é uma coisa que já está acontecendo. As empresas precisam de profissionais que tenham esses skills e possam, digamos assim, fazer a coisa não só acontecer, mas fazer a coisa acontecer de forma segura, né? Um outro dado importante é Multiple Cloud Providers, 44%, o que significa dizer que o profissional de DevSecOps ele precisa ter skills que sejam variados, no mínimo entre AWS, GCP, né, Google e Azure. Ou seja, você tem que ter conhecimento das 3 nuvens. Você tem que ter conhecimento das 3 plataformas, porque se você for puxar código para as 3, se você for puxar IAC para os 3, você precisa ter esse conhecimento, né? Então, isso é importante. E 82%, né, das empresas, né, rely, ou seja, dependem dos DevSecOps Engineers para criar e distribuir IAC usando pipelines, DevOps pipelines. Ou seja, muito mais, quase 100% das empresas dependem desses caras hoje em dia. Então existe uma dependência
que claro vai fazer com que o mercado fique aquecido, porque a dependência está grande. Então isso aqui são alguns dados que mostram por que existe essa demanda demasiada, né? Agora, muitas vezes acontece o quê? A demanda demasiada existe, mas essa qualificação dos profissionais ainda não está lá, né? Por quê? Porque um dos motivos é esse aqui, ó. Tem profissional que é muito bom em AWS, tem muito profissional que é muito bom em Google, tem muito profissional que é muito bom em Azure, mas e os três, né? Ou seja, se você começa a ter conhecimento para as três plataformas, você tem um diferencial. Aí se você alia isso com conhecimento de Infrastructure as Code, você tem um diferencial. Então você tem que investir pensando nisso. Então esse é o ponto número 1. E falando em skills, né? O que seriam esses skills? Então alguns... Isso aqui não é uma lista completa, tá, pessoal? Isso aqui é só uma sugestão para começar, né? Ou seja, tem que ter entendimento do processo de DevOps como um todo, né? A teoria, o que é o processo. E aí não é só a questão técnica de codificação, é você ter aquela visão, né? A fundação de como é que funciona, os processos, os procedimentos, para não pular etapa. Tem gente, mais uma vez, a gente tem que sair da visão do que o profissional tem que ser só escovar bit. Você tem que sair um pouco do só escovar bit e tem um diferencial, que é o quê? Saber, por exemplo, gerenciar um processo, saber quais são as etapas, não pular etapas, entender, comunicar. Importante. Entender Secure Software Development Lifecycle. Ou seja, essa SDLC é algo que é primordial para o profissional de DevSecOps. Tem gente que trabalha com DevSecOps e não sabe nem o que é SDLC. Aí tem um gap imenso, né? Quem fez a pós-graduação comigo na PUC, eu tenho uma cadeira sobre isso, né? Sobre esse SDLC. É uma cadeira específica para isso, que é uma coisa que infelizmente muitas universidades não ensinam, né? Então, se você foi meu aluno na PUC, para esse curso, você deve ter visto, né? Eu vou até colocar o link da pós nesse vídeo. Mas é uma cadeira bem interessante, abriu os olhos de muitas pessoas que não conheciam o que é o SDLC. Application Secure Knowledge, isso aqui é super importante. Tem gente, por exemplo, que não sabe o que é segurança de APIs, né? O que é segurança de API? Eu não sabia nem que API tinha problema de segurança. Ou seja, o gap tá grande, né? Você tem que saber não só a questão técnica de submeter aí, código, pipelines e tudo mais, você tem que também conhecer as vulnerabilidades, por isso que tem aí Cybersecurity Skills, né? Que junta justamente com Application Security Knowledge, as vulnerabilidades de aplicações, o que é uma API Security, qual é o WASP Top 10 de API Security, né? Isso aí tem que conhecer, né? E como eu falei anteriormente, conhecimento das principais nuvens, AWS, Azure e GCP, do ponto de vista de infraestrutura. Então, é bastante coisa, mas é um excelente plano, né? Um excelente plano de desenvolvimento de carreira, se você gosta disso. Se você não gosta de código, se você não gosta desse tipo de coisa, não invista nisso. Não tem porquê. Não precisa ir para porque tá todo mundo indo, você vai. Não precisa. Só invista se for uma coisa que você fala, pô, isso é legal, eu gosto, eu tenho aptidão, eu gosto desse tipo de cenário, eu vou investir. Ótimo, bom para você. A oportunidade está aí. Por último, certificações, né? Tem algumas certificações que eu acho bem interessantes nessa área, né? Tem a DevOps Institute, que tem uma certificação muito boa chamada DevSecOps Foundation. Eles também tem uma trilha, você pode ir nesse site aqui, eles também tem uma trilha de outras certificações mais customizadas, mas tudo começa com DevSecOps Foundation, assim como o Exyn. A Exyn tem o DevOps Foundation, DevOps Professional e DevOps Master. É uma trilha, né, de baixo para cima aqui, bem interessante também. Então, tem certificações disponíveis que podem também te preparar para isso. Lembrando que certificação não é só uma questão de passar, é uma questão de você usar a certificação como um roadmap para entender como funciona e aprender, né? Não vá com foco, vou passar na prova. Não, você vai estudar, você vai fazer os laboratórios, você vai aprender. Passar é uma consequência. Depois vem
Essa daqui da IC Council, que é o Certified DevSecOps Engineer. Também, essa aqui é bem mais hands-on, entendeu? Nada impede que você faça todas, né? Nada impede que você faça todas. Porque, por exemplo, você pode fazer DevSecOps Foundation, porque aqui inclui o Sec. Você pode fazer o DevOps, porque só DevOps, não tem um Sec. E você pode ir para a trilha inteira. E depois você pode ir para... Não impede que você faça as três desses vendors diferentes. Ganha bastante conhecimento, sem dúvida. E é isso, pessoal. Eu espero que isso possa abrir um pouco a mente de vocês nesse ponto de vista de certificações e o que fazer e por que cara cresce. A demanda tá aí e por isso cara cresce, tá certo? E é uma área interessante para você investir, mas lembrando que só invista nisso se for uma coisa que você tenha paixão, uma coisa que você realmente quer trabalhar, né? Porque é uma área que, se você não tem paixão e se você não tem as aptidões, tá certo? Você vai ficar frustrado. Não adianta migrar para essa área se isso não é para você, tá ok? Bem, tenha uma excelente semana e a gente se fala semana que vem.